A imagem da besta avança no Conselho Nacional de Justiça. Mas antes que vocês vejam a notícia, vou explicar como será a perseguição contra o povo de Deus. Aqueles que eles encontrarem pregando a mensagem do terceiro anjo, eles acusarão que estão com intolerância religiosa, ou seja, a mensagem do terceiro anjo, para eles é perseguindo os católicos e os evangélicos e o espiritismo. E portanto, quem pregar esta mensagem, tem que ser punidos, para poder acabar com a perseguição. Para a falsa liberdade religiosa, a qual é a imagem da besta. Sim, para eles, os perseguidores, são os que pregarem a mensagem do terceiro anjo nas ruas e praças. E então, a falsa liberdade religiosa ou pluralismo religioso, para que acaba a perseguição, eles punirão os que pregarem contra o espiritismo, contra o papado e contra os protestantes apostatados. No começo será multa, depois aprisionamento e finalmente a pena de morte. O pluralismo religioso, o qual é a imagem da besta. Todos unidos contra o povo de Deus, segundo eles, é para que o mundo tenha liberdade religiosa e paz. É por isso que a imagem da besta, o pluralismo religioso avançou no Conselho Nacional de Justiça. Veja o vídeo. Com o objetivo de promover a liberdade religiosa e o combate à intolerância, o Conselho Nacional de Justiça aprovou no mês de dezembro a instituição de uma política nacional voltada para essa temática. A resolução do CNJ determina que os tribunais de justiça de todo o país... Veja de novo. Serão os tribunais de justiça de todo o país para promover esta falsa liberdade religiosa. O pluralismo religioso. A resolução do CNJ determina que os tribunais de justiça de todo o país passem a adotar medidas administrativas que garantam a liberdade religiosa no ambiente institucional e realizem ações de incentivo à tolerância e ao pluralismo religioso entre os servidores, colaboradores e público externo do Poder Judiciário. O coordenador da Comissão de Direitos Humanos do Poder Judiciário de Alagoas, Tutimé Zairan, celebra a conquista, lembrando o pioneirismo da justiça alagoana na garantia desses direitos. Uma providência absolutamente importante, não é? Porque diz respeito a um direito humano fundamental, que é o direito de acreditar, né? De acreditar no seu Deus ou nos seus deuses, não é? E esse direito precisa ser respeitado, precisa ser garantido, né? Precisa ser tolerado, né? Muito orgulho ao Tribunal de Justiça de Alagoas, porque o Tribunal de Justiça de Alagoas é um pioneiro nessa política, né? Já faz essa política de algum tempo, porque percebeu lá atrás, desde cedo, a necessidade dela. Tutimé Zairan reforça ainda a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido em Alagoas pelo projeto Caravanas da Liberdade desde março de 2019, para garantir a construção de uma sociedade livre, justa e comprometida com a dignidade da pessoa humana. Em primeiro lugar, encorajado as pessoas, né, que professam as suas diversas crenças a continuarem a professar essas crenças, né? Em segundo lugar, tem protegido essas pessoas, né? Tem acompanhado eventuais intolerâncias e eventuais manifestações de intolerância, tem tomado as providências, né? Tem acionado a máquina pública, enfim, tudo aquilo que nós podemos fazer, inclusive providências no sentido de esclarecer as pessoas, né, do que se trata esse fenômeno, por que esse fenômeno é importante, enfim, tudo isso nós temos feito. A imagem da besta, o protestantismo apostatados que se uniram com o papado na falsa liberdade religiosa. Os protestantes e o papado fizeram aliança, mentindo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa, mas é a perseguição, é a falsa liberdade religiosa. Canal Profecias Finais avisa: o papado completará sua obra assassina nestes últimos dias com Forlir, Fórum Regional de Liberdade Religiosa. Os tribunais de justiça do mundo inteiro estarão promovendo esta falsa liberdade religiosa.
o povo de Deus, por pregarem a mensagem do terceiro anjo nas ruas e praças. Serão acusados de pessoas que estão fazendo perseguição. Quem suportará esta prova final? Ser condenado à morte e acusado de estar perseguindo os outros. Mas na verdade são servos de Deus que estão pregando a mensagem do terceiro anjo. Veja agora o vídeo que a besta do Apocalipse fez sobre a falsa liberdade religiosa. O papado matará muitos servos de Deus nestes últimos dias, através da imagem da besta, a qual é a falsa liberdade religiosa. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. O mundo está adorando a besta. O Papa Francisco está no Vaticano e o mundo inteiro está adorando a besta. Ele não mudou. O sistema papal, a besta, não mudou. É o mesmo da Idade Média. Fará a mesma coisa agora com a imagem da besta, a qual são as igrejas protestantes apostatadas que se uniram agora, nesses últimos dias, com o papado, para promover a perseguição, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa que as igrejas evangélicas, protestantismo, apostatados estão promovendo é a imagem da besta, é a perseguição, é a falsa liberdade religiosa. Eles se uniram no pluralismo religioso, pois o profeta João ele viu esta união em Apocalipse capítulo 16, e verso 13 e verso 14. O profeta João ele viu o pluralismo religioso unidos nos últimos dias para guerrear contra o Deus Todo-Poderoso. Ele viu o dragão, o qual representa o espiritismo. Ele viu a besta, o qual representa o catolicismo. Ele viu o falso profeta, o qual representa o protestantismo apostatados. Esses três espíritos imundos, pois são espíritos de demônios unidos para promover a falsa liberdade religiosa, a qual é a perseguição dos últimos dias. E o mundo todo vai guardar o domingo adorando a besta. Eles conseguiram dominar o mundo. Eles conseguiram se infiltrar nas igrejas. É por isso que as igrejas viraram morada de demônios. É por isso que está cheio de gays dentro da igreja. Porque os jesuítas fizeram isso. É por isso que todas as igrejas estão cheias de homossexualismo dentro dela. Porque caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Coito de toda ave imunda e detestável.